Até o momento, a gente estava trabalhando em triângulos retângulos, né? Então, a gente tinha lá as razões trigonométricas, as relações métricas, quando era triângulo retângulo. Mas aí tem a questão, como que a gente vai utilizar a trigonometria? É só para triângulos retângulos? Não necessariamente. A gente também tem relações aí dentro da trigonometria que podemos utilizar num triângulo qualquer, tá? E é justamente essa relação em um triângulo qualquer que a gente vai estudar aqui hoje, que é o que a gente chama de lei dos cossenos e lei dos senos, tá? Então, o que é a lei dos cossenos, né? O que ela nos diz? A gente sempre vai aplicar a lei dos cossenos quando a gente tiver relações entre os lados de um triângulo com os ângulos formados por esses lados, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui esse triângulo de lados A, B e C. Então, esses lados, eles têm relações com os ângulos formados por esses lados. Então, por exemplo, os lados A e C, eles formam o ângulo beta. Os lados A e B formam o ângulo gama. E aqui, os lados C e B formam o ângulo alfa. Então, a lei dos cossenos, ela nos possibilita fazer essas relações sempre entre dois lados que formam um determinado ângulo, tá? Então, a gente sempre vai aplicar ela quando a gente tiver situações em que eu tenho os dois lados, e esses dois lados nos dão um determinado ângulo. Daí a gente tem a seguinte relação. Por exemplo, se eu quero encontrar o lado A, a gente pode utilizar a relação entre os lados B e C, e o B e o C está formando esse ângulo alfa. Então, a gente vai relacionar esse lado A com o B e o C e o alfa, tá? Sempre vai ser o lado que eu estou querendo identificar, eu vou relacionar com o ângulo que está oposto a esse lado. Então, aplicando aqui no lado a lei do cosseno ficaria assim, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno de alfa, tá? Então, o que acontece? Aqui a gente fala, muitas pessoas utilizam a ideia do triângulo, do teorema de Pitágoras, como se fosse a lei dos cossenos, como não, né? Uma expansão do teorema de Pitágoras. Percebam que aqui a gente tem a relação do teorema de Pitágoras, só que além dele, a gente tem essa outra relação que é menos 2bc cosseno de alfa, tá? Quando que isso aqui vai retornar para o teorema de Pitágoras? Quando o cosseno aqui, ó, for o resultado do cosseno do ângulo alfa for zero. Então, por exemplo, se a gente colocar cosseno de 90 graus, por exemplo, 90 graus a gente vai ver quando a gente trabalhar com o círculo trigonométrico, que é zero. Se aqui é zero, vai fazer isso aqui tudo zerar, portanto, vai sobrar só a relação do teorema de Pitágoras, tá? Então, da mesma forma, para a gente achar as relações com os outros lados, a gente sempre vai fazer assim, ó. Se eu pego o lado B, então, o cosseno vai ser o cosseno que está oposto ao lado B. Portanto, na lei dos cossenos, aqui, para achar o lado B, ficaria B ao quadrado igual a C ao quadrado mais A ao quadrado, menos 2 vezes C vezes A, cosseno de beta, porque o beta é o que está oposto ao lado B. Da mesma forma, o lado C, o cosseno vai ser do gama, porque é ele que está oposto ao lado C, tá? Então, a gente pode aplicar essas relações em qualquer um dos lados, tá? Sempre utilizando a ideia aí do teorema de Pitágoras estendido, ok? E a lei do seno, a gente também vai fazer essas relações entre os lados e ângulos, só porque na lei do seno a gente está trabalhando agora com uma relação de proporcionalidade, tá? Então, sempre vai ser assim, ó, um determinado lado, por exemplo, o lado A, ele está para o ângulo oposto a este lado.
Da mesma forma, o lado B vai estar para o seno do ângulo oposto a esse lado. Então, a gente tem essas relações de proporção entre os lados e os senos dos ângulos opostos a esses lados, tá? Então, nesse caso aqui, geralmente a gente vai estar trabalhando aí com... Vai aparecer mais frequentemente dois ângulos, valores de dois ângulos, um lado, e eu quero achar o outro lado, tá? Então, a gente sempre vai fazer abordar essas relações de proporcionalidade, tá? Então, basicamente, né, as leis do cosseno e do seno é esse o entendimento. Sempre a gente vai estar trabalhando relações dos lados com os ângulos, só porque na lei dos senos a gente utiliza aí uma relação de proporcionalidade, e lá na lei dos cossenos é como se fosse o teorema de Pitágoras estendido, para o caso em que o ângulo que a gente está analisando, ele vai ser diferente de 90 graus, tá? Então, vamos ver alguns exemplos e depois alguns exercícios, né? A gente vai trabalhar os exercícios que estão lá na lição, dentro do ambiente virtual, para verificar, né, se vocês compreenderam, né, se tem dúvidas em relação a esse conteúdo. Então, ó, lá na lição, eu apresentava esses seguintes exemplos, né? A gente tem aí a alternativa às letras A e B. Na letra A, a gente tem esse triângulo. Nesse triângulo aqui da letra A, foi dado apenas um ângulo, e eu quero saber o lado oposto a esse ângulo. Nesse caso aqui, qual que é a lei que vem ajudar a gente a resolver esse problema? A lei do seno ou do cosseno? Seno? Cosseno. Seno lembra que é proporcionalidade. Então, eu teria assim, ó, o x está para seno de 45, só que eu tenho a relação do outro ângulo aqui? Não. Então, não vou conseguir aplicar só com essas informações que eu tenho aqui. Por outro lado, o cosseno eu tenho, se eu quero achar o x, pela lei do cosseno, vai ser x ao quadrado igual. Aí, os outros lados, a soma deles ao quadrado, menos duas vezes esse lado, vezes esse outro lado, e o cosseno do ângulo oposto. Então, nesse caso, a gente tem todas as informações lá na lei dos cossenos e dá para a gente fazer essa aplicação. Então, ó, pessoal, sempre que eu tenho um ângulo e eu tenho as informações dos lados que formam esse ângulo, e eu quero achar o lado oposto a esse ângulo, aí sempre vai ser a lei do cosseno, tá? Então, na letra A, que é a lei do cosseno. Agora, vamos olhar aqui a letra B. A letra B, eu tenho dois ângulos e eu tenho aqui as relações com os seus dois lados. Só que eu desconheço um dos seus lados. Então, aqui sim a gente vai utilizar a lei do seno, porque aí a gente vai utilizar a relação de proporcionalidade, ou seja, o lado está proporcional ao seu ângulo oposto. Então, x vai estar para seno de 60, assim como raiz de 2 vai estar para seno de 45. Então, na letra A, a gente vai usar a lei dos cossenos, na letra B, a gente vai usar a lei dos senos. Vamos ver como é que isso fica, né? Então, olha só. Lá na letra A, a gente queria achar o valor do x, e a gente tem os lados, que é 4, e o outro lado, 3 raiz de 2. Então, só substituindo lá na lei dos cossenos. Então, x ao quadrado igual a 4 ao quadrado, mais 3 raiz de 2 ao quadrado, menos duas vezes, aí um lado, que é o 4, vezes o outro lado, que é o 3 raiz de 2, vezes o cosseno do ângulo. No caso, o ângulo que está oposto, né, olhando lá na figura, o ângulo aqui é o 45. Então, por isso que a gente colocou aqui cosseno de 45. Tá vendo que eu só extraí as informações da figura e apliquei direto lá na lei dos cossenos. Agora é só resolver. A gente tem uma equação, tem que resolver essa equação para encontrar, então, qual que é o valor do x, que é o valor do lado daquele triângulo, tá? Então, resolvendo aí, né, a gente tem 4 ao quadrado, 16. Quando eu elevo isso aqui tudo ao quadrado, vai ficar 3 ao quadrado, 9. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, a gente vai simplificar, vai ficar só o 2. 9 vezes 2, 18. Essa parte aqui vai ficar 2 vezes 4,
que é 8, vezes 3, 24. E daí sumiu o restante aqui, ó. Por que que sumiu o restante? Seguinte, a gente sabe, lá pelaquela tabelinha dos ângulos notáveis, que cosseno de 45, lembrando que 45 é um ângulo notável, equivale a raiz de 2 sobre 2, certo? E aqui a gente tem raiz de 2 multiplicando o cosseno de 45. Então, a gente tem isso aqui, ó. Raiz de 2 multiplicando raiz de 2 sobre 2. Quando fizermos esse produto, vai ficar raiz de 2 ao quadrado. E aqui a gente vai simplificar o expoente com o índice da raiz, vai ficar só o 2. 2 dividido por 2, 1. Então, por isso que essa parte todinha aqui, ó, o resultado é 1. 1 vezes 24 deu só o 24 que está aqui. Então, continuando aí a resolução, a gente tem, né, 16 mais 18 menos 24, isso aqui vai dar 10. Logo, como a gente quer achar o x e está elevado ao expoente 2, a potência 2, o inverso é a raiz quadrada, então x é igual a raiz quadrada de 10, que é o valor do lado lá da alternativa A, ok? Agora, na alternativa B, a gente viu que nós iríamos aplicar a lei dos senos, porque a gente tem dois ângulos e tem as relações entre os lados opostos a esses ângulos. Então, a gente tem o seguinte, um dos lados era raiz de 2 e esse lado ele estava oposto ao ângulo de 45. Então, a gente coloca raiz de 2 está para seno de 45. Igual, outro lado é o x, que era o que a gente estava querendo encontrar. E ele estava oposto ao ângulo de 60. Então, x está para seno de 60. Quando a gente fala essa relação está para, quer dizer que a gente está vendo uma relação de proporcionalidade, ou seja, uma divisão, tá? Então, aqui a gente montou essa equação, basta aplicar a regrinha de 3 aqui, né? Então, ó, raiz de 2 vai ficar multiplicando o seno de 60, o x vai ficar multiplicando o seno de 45. Então, a gente tem aqui 45 e 60, nós vimos que são ângulos notáveis, e a gente tem lá, pelaquela tabelinha, né, o valor desses ângulos notáveis. Então, a gente sabe que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Por isso que eu falei para vocês que é sempre importante estar com essa tabelinha aí do lado, porque volta e meia a gente vai estar utilizando as relações seno, cosseno e tangente desses ângulos notáveis, tá, pessoal? Então, a gente tem o seguinte, olha, percebam que aqui desse lado da igualdade, a gente tem raiz de 2 sobre 2, desse outro lado também temos raiz de 2 sobre 2. Se isso aqui é um produto, eu posso fazer o produto 2 aqui, ó, ele vai ficar no denominador do resultado. Então, eu posso simplificar esse raiz de 2 sobre 2 desse lado, com esse raiz de 2 sobre 2 do outro lado. Vai sobrar, então, x igual a raiz de 3, que é o valor, então, do outro lado, na alternativa B. Ok? Esses eram os exemplos que estavam lá na lição sobre a lei do seno e do cosseno, tá? E agora, vou trabalhar aqui com vocês os exercícios. Eu coloquei 2 exercícios também nessa lição. Vamos ver se vocês conseguiram compreender como que era a resolução desse exercício. Então, primeiro dizia o seguinte. Qual o cosseno do maior ângulo do triângulo de lados medindo 5, 6 e 7? Primeira coisa aqui, pessoal. Eu não tenho um triângulo desenhado. Para ficar mais fácil, é melhor a gente desenhar e daí abstrair as informações a partir do visual, do desenho, para a gente conseguir formular, né, qual que é o caminho que a gente vai desenvolver para poder resolver. A gente tem o seguinte, pela informação aqui, ele está pedindo qual que é o cosseno do maior ângulo. Só que ele só deu os lados. Então, tem aí, ó, um triângulo de lados 5, 6 e 7. Como que eu sei qual desses ângulos que é que eu vou encontrar? Se está falando do maior lado, aí a gente tem que saber o seguinte, né? Sempre o maior lado vai ser o que está oposto ao maior ângulo. Porque quanto maior o ângulo, quer dizer que o lado que está oposto a esse ângulo, ele vai ser maior. Então, lógico que o 7 é o maior lado, logo, ângulo. Então, por esse
Por essa interpretação, a gente quer saber esse ângulo aqui, que está oposto ao 7. Agora, vamos lá lembrar da lei do seno e do cosseno para saber qual dessas leis que a gente vai aplicar, tá? Então, a gente tem só um ângulo, que é o que eu quero encontrar, e eu tenho aqui, ó, a relação, eu tenho os lados formados por esse ângulo, e eu tenho o lado oposto a esse ângulo. Diante dessas informações, o que nós vamos aplicar? A lei do seno ou lei do cosseno? Cosseno. Do cosseno, né? Porque, ó, eu tenho o lado oposto ao ângulo e eu tenho os lados que formam esse ângulo. Essas são as relações que a gente utiliza na lei do cosseno. Então, a gente tem o seguinte, o lado oposto ao ângulo, sempre ele vai ficar desse lado aqui ao quadrado. Então, 7 ao quadrado é igual. Aí vai ser a soma do quadrado dos outros lados. Então, 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Menos 2 vezes esses lados aqui, 5 e 6, vezes o cosseno do ângulo alfa. Então, pronto, ó, a gente só pegou os dados aqui e substituiu na lei do cosseno. Lembrando que sempre esse lado que está oposto ao ângulo é o lado que a gente coloca aqui no primeiro membro da equação, tá? Então, ó, resolvendo isso aí, 7 ao quadrado, 49, 5 ao quadrado, 25, 6 ao quadrado, 36, 2 vezes 5, 10 vezes 6, 60, vezes cosseno do alfa, que é o que a gente quer saber. Então, ó, fazendo aqui esta soma, vai dar 61 positivo. Como eu quero achar o cosseno, eu vou isolar ele. Então, 61 positivo passou para esse lado aqui, negativo, tá? Só repetir o restante aqui. Então, vai ficar, ó, 49 menos 61, menos 12, igual a menos 60 vezes cosseno. Como está menos e menos, vamos multiplicar com menos 1 para alterar o sinal. Ficou, então, com o sinal alterado. Como a gente quer achar o cosseno do alfa, o 60 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, ó, 12 dividido por 60 é igual a cosseno de alfa. A gente achou o valor do cosseno, só que esse resultado ainda dá para simplificar. Então, 12 divide por 12 e 60 também divide por 12. Fazendo essa divisão, cosseno, então, é 1 sobre 5. Pronto. A gente achou o valor do ângulo, ou seja, do maior ângulo desse triângulo aqui, que é 1 sobre 5. Ok? Professora. O outro... Oi. Na outra questão nessa, por que o 7 ficou onde o x ficava? Assim, visto o lugar que seria x. Aqui? Por que o 7 ficou aqui? Ou aqui? Na equação? Aham. Ó, por que ele ficou aqui? Sempre o que vai ficar aqui é o lado que está oposto ao ângulo que a gente está analisando. Ele não está oposto ao ângulo alfa? Por isso que ele vai ficar aqui, ó. Sempre vai ser o lado oposto ao ângulo que a gente está analisando, tá? Aqui, ó, a gente está analisando o cosseno de alfa. Então, o lado que está oposto a ele é o 7. Logo, o 7 vai ficar aqui, tá? Sempre você tem que fazer essa pergunta. Qual o lado que está oposto ao ângulo, que é o ângulo que a gente quer achar aqui, por exemplo? Eu posso ter ele aqui também e querer achar outra informação. Mas a estrutura sempre vai ser essa. O que vai ficar aqui desse lado é o que está oposto ao ângulo, e os lados que estão formando esse ângulo vão ficar aqui, ó, somando ao quadrado, tá? Tá bom, obrigada. A gente vai ver mais exemplos, aí eu acho que isso vai ficando mais claro, tá, Dani? Olha só, outra aqui, que era o segundo exercício que está lá naquela lição. Dado um triângulo ABC, com BC igual a 5 raiz de 2 centímetros, BAC, ou seja, o ângulo A, igual a 45, e ABC, ou seja, o ângulo B, aqui faltou o chapéuzinho aqui no B, mas é o ângulo B igual a 30 graus. Aí ele quer a medida de AC. Então, gente, ó, de novo, reforçando. Aqui, ó, foi dado só o problema e não tem nada visual para a gente poder interpretar. Sempre é bom que vocês tentem desenhar o que é que está sendo dado no problema, para daí ficar mais fácil visualizar e identificar o que vocês poderiam fazer para resolver. Então, vamos desenhar.
Ó, ele falou triângulo ABC, então desenhei um triângulo aqui, ABC. E está falando que o BC tem essa medida. Então, BC é esse lado aqui, tem essa medida. Coloquei ele aqui. O ângulo A, 45. Então, esse é o ângulo A. Coloquei aqui 45. O ângulo B, 30. Então, o ângulo B, coloquei 30. E daí ele pede a medida de AC, ou seja, ele quer a medida desse lado aqui, ó. Então, coloquei X aqui, que é o lado que a gente quer identificar, fazendo a interpretação e colocando aqui, ó, o desenho da figura para a gente entender o que está sendo colocado. Agora, vamos analisar, pessoal. Olha, eu tenho dois ângulos e eu tenho relação com os dois lados. O que eu vou utilizar? Lei do seno ou lei do cosseno? Lei do seno? Do seno. Então, ó, apareceu dois ângulos e tem relação com os lados, então dá para a gente utilizar a proporção do lado oposto ao seno do ângulo e do lado que está oposto. Então, sempre, ó, se tivesse, por exemplo, se eu não tivesse esse ângulo aqui, do 45, e eu tivesse uma informação aqui desse lado, AB, aí a gente teria dois lados, esses lados formando esse ângulo, que está oposto ao lado X. Aí a gente teria que utilizar o cosseno, porque eu teria, ó, dois lados que formam um ângulo e a relação com o lado que está oposto a esse ângulo. Aí seria a lei do cosseno. Mas nesse caso, a gente não tem essa informação aqui. E eu tenho informação de dois ângulos que têm relações com os lados que estão opostos a esses ângulos. Então, por isso que a gente vai utilizar lei do seno, né? Relação de proporcionalidade. Então, vai ficar o seguinte, né? O lado 5 raiz de 2, ele está oposto ao ângulo 45. Então, 5 raiz de 2 está para seno de 45. Lembrando que lei do seno, a gente sempre vai fazer relação com o seno, né? O lado x está oposto ao ângulo de 30. Então, x está para seno de 30. Feito, colocado dentro aí da equação, da lei, basta a gente colocar, então, aplicar a regra de 3 e resolver. Então, ó, x vai ficar multiplicando seno de 45 e raiz de 5 raiz de 2 multiplicando seno de 30. 45 e 30 são ângulos notáveis, a gente sabe qual que é o valor. Vamos só fazer a substituição. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 30 é 1 sobre 2, meio, né? Então, fazendo aqui as multiplicações, vamos ter x igual a 5. Ó, percebam que eu posso já simplificar direto. Eu tenho raiz de 2 sobre 2 aqui, eu tenho raiz de 2 sobre 2 aqui. Simplificando isso aqui, ó, vai ficar só 1 vezes 5, 5. Então, x igual a 5. Esse lado aqui, então, é de 5. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Agora, esse exemplo não está lá na lição, foi um exemplo que eu estou trazendo a mais aí para ampliar um pouquinho a análise de vocês. Então, a gente tem o seguinte: qual a medida da diagonal menor desse losango? Lembrando, o losango, a gente sabe que os lados são todos iguais, a medida dos lados, né? Só porque, diferente do quadrado, o losango ele vai ter uma diagonal maior e uma diagonal menor. Olhando aqui, a gente tem essa diagonal, ó, perceba que pelo comprimento dela visual, a gente já sabe que essa aqui é a menor e essa diagonal que está alaranjado aqui é a maior. E o problema está pedindo para a gente achar a medida da diagonal menor. Então, ele quer essa medida aqui que eu estou chamando de x, tá? E, de acordo com as informações aqui dadas no losango, a gente tem esse ângulo, que ele mede 30 graus, e a gente sabe que os lados desse losango têm medida de 4 centímetros. Como que eu vou fazer, então, para achar a medida dessa diagonal? A gente tem que começar a fazer as análises aqui. Será que eu vou aplicar a lei do seno, do cosseno? Lembrando, pessoal, que tem casos em que as duas vão servir. Tá? Então, vai depender, assim, da minha análise, ver qual que é mais viável para utilizar. Tem casos que só uma vai dar, mas vai ter situações em que as duas podem ser utilizadas para resolver o problema. Então, olha só. Eu tenho um ângulo
eu quero achar o lado que está oposto a esse ângulo. Eu tenho esse lado aqui, que forma esse ângulo. Eu tenho a medida do outro lado, que está formando esse ângulo? Sim. Sim, porque eu sei que todos os lados medem 4 centímetros. Então, se a gente tem os lados que formam esse ângulo e eu quero o lado oposto a esse ângulo, o que a gente pode utilizar? Cosseno. Cosseno. Então, eu tenho lados formando um ângulo e eu quero o lado oposto a esse ângulo. Justamente o que a gente pode só fazer a substituição lá na lei dos cossenos. Olha lá, Dani, ó, só para reforçar aquela hora lá da substituição. O lado que está oposto ao ângulo não é o x? Então, quando eu for colocar na lei do cosseno, a gente vai colocar o x aqui desse lado, tá? Então, ó, x ao quadrado é igual a soma dos outros lados que está formando o ângulo ao quadrado, então vai ficar 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses lados, então 4 vezes 4, vezes o cosseno do ângulo, que está sendo formado por esses lados. Então, a gente substituiu aqui. Feita a substituição, só calcular. Então, 30 é um ângulo notável, que vale raiz de 3 sobre 2, só fazendo essa substituição. Fazendo resolvendo essas potências, né? A gente tem esses valores aqui. Então, aqui esse 2 eu posso simplificar com esse 2 que está aqui. 16 mais 16, 32. Então, vai ficar 32 menos 16 raiz de 3. Eu posso colocar o 16 em evidência, né? Porque aqui, se eu multiplicar por 2, eu volto aqui. Se eu multiplicar por 1 raiz de 3, eu volto no que está ali. Então, posso deixar aqui, ó, dessa forma em evidência. Isso aqui vai servir quando eu quiser deixar ou quiser encontrar um valor que está em função de raiz. Mas se eu quiser resolver também, substituir o valor aproximado de raiz e chegar num valor decimal, posso também, não tem problema nenhum, tá? Então, ó, esse valor que estava aqui, eu tirei essa potência 2, o inverso é a raiz, passou a raiz quadrada aqui. Raiz quadrada de 16 é 4, por isso que o 4 saiu da raiz. E ficou a raiz quadrada de 2 menos raiz de 3. Então, esse valor aqui é o valor da diagonal. Se eu quisesse substituir o valor numérico aproximado da raiz de 3, a gente ia encontrar x igual a 2,07 centímetros, tá? Então, eu posso deixar tanto em função da raiz, ou eu posso substituir e achar o valor aqui em decimal, ok? Agora, se eu quisesse resolver esse problema pela lei do seno, será que eu conseguiria resolver também? O que vocês acham? Acho que não. Só tem um ângulo? Quer dizer, só tem um ângulo. Agora uma observação. Isso, só tem um ângulo aqui, né? Então, se eu quisesse achar pela lei do seno, eu teria que ter x está para seno de 30, e eu teria que ter aqui, ó, esse ângulo para o seno o lado para o seno desse ângulo, desculpa. Mas espera aí, a gente não está no losango? O losango, se eu sei que esse ângulo aqui é 30, o ângulo adjacente a ele tem que ser o quê? Alguém lembra dessas relações? A soma aqui, ó, quando a gente tem um quadrado, a gente tem 90, 90, 90, 90. Todos os ângulos são 90 graus, não é isso? Sim. Se eu pego um ângulo e somo com um outro ângulo que está adjacente a ele, do lado dele, tem que dar 100. Aqui no losango é a mesma coisa. Se eu pegar esse ângulo e somar com o ângulo adjacente a ele, esse ângulo aqui, ó, a soma dos dois tem que dar 180. Ou seja, os ângulos adjacentes são ângulos suplementares. Quando eu somo dois ângulos e dá 180, a gente fala que são ângulos suplementares. Então, qual seria o valor que eu iria colocar aqui nesse ângulo para quando eu somar com esse outro dar 180? Professora? 150? 150. É que trava um pouco aqui para mim. Poderia repetir um pouco, por favor? É o seguinte, eu perguntei aqui se poderia ser pela lei do seno, né?
Para ser pela lei do seno, a gente teria que saber um outro ângulo aqui, né? Para eu poder fazer a relação entre o lado e o ângulo. Aí eu disse o seguinte, isso aqui é um losango. A gente sabe que se eu pegar dois ângulos adjacentes, ou seja, que está do lado dele, e somar, tem que dar 180. Então, se aqui é 30, eu sei que esse outro ângulo aqui, ó, tem que ser 150, como alguns de vocês falaram. Porque quando eu pego 150 mais 30, a soma dos dois deu 180. Então, a gente sabe que, ó, os ângulos opostos aqui são iguais, os ângulos adjacentes, a soma deles tem que dar 180. A gente sabe, então, que esse ângulo é 150. Agora, o ângulo todo é 150. A diagonal não divide o ângulo na metade? Então, esse pedacinho aqui, que é o ângulo só da parte do triângulo, é a metade de 150, ou seja, é 75 graus. Pronto, achei o ângulo. Se eu achei esse ângulo, aqui é 75, aqui vai ser 75 também, porque percebam que esses lados são iguais. Quando a gente tem lados iguais, o ângulo da base também é igual. Então, a gente teria dois ângulos. Se eu tenho os dois ângulos, eu posso fazer a relação de proporcionalidade com os lados opostos a esses ângulos, e daí eu poderia aplicar a lei de seno também, tá? Então, perceba que eu utilizei a lei do cosseno, cheguei nesse valor, e por essa interpretação, a gente poderia utilizar também a lei dos senos, que aí a gente teria o seguinte, ó, 4 está para o seno desse ângulo, e a gente viu que o seno que esse ângulo mede 75 graus, que é a metade do ângulo total aqui, que é 150. Da mesma forma que x está para seno desse ângulo que está oposto, ou seja, seno de 30. Utilizando essa relação aqui, a gente poderia fazer a substituição. Só que, olha, percebam, a gente ainda não viu como que é o seno de 75 graus. Aí daí a gente só conseguiria resolver utilizando a calculadora ou uma tabelinha que tivesse o valor de todos os ângulos, tá? Então, por isso que nesse momento o ideal seria utilizar lá pela lei do cosseno, porque a gente trabalharia só com os ângulos notáveis que a gente já conhece, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente só conseguiria resolver utilizando a calculadora, tá? Então, a gente poderia colocar a substituição do valor do ângulo de 75, né? Aqui, 4 vezes seno de 30. 30 é meio, né? O seno de 30. 4 dividido por 2 é 2. Aqui está multiplicando, passou dividindo. Colocando isso aqui na calculadora, a gente chega no mesmo valor do decimal, né? No resultado decimal que a gente encontrou antes, tá? Então, ó, esse é um exemplo que daria para usar tanto pela lei do seno ou pela lei do cosseno. Ok? Dúvidas, pessoal, até aqui? Último exemplo, para a gente fechar aqui, só para vocês realmente verem outras possibilidades aí de aplicação da lei do seno e do cosseno. Então, a gente tem o seguinte, nesse triângulo apresentado, é para a gente calcular a medida da distância DB. Então, a gente quer essa medida aqui, ó. Só que a gente tem só essas informações que foram dadas aqui nessa figura. Então, percebam que eu tenho esse triângulo ABC. Esse triângulo está sendo dividido aqui no ângulo C. Essa divisão aqui, ó, a gente chama de seviana. O que é uma seviana? É um segmento de reta que liga um vértice de um triângulo, então um vértice aqui C, a um ponto qualquer, né, do lado oposto. Então, essa seviana, ela sai do vértice e vai ligar em qualquer ponto aqui do lado oposto, tá? Então, é diferente da mediana, que vai exatamente na metade, tá? Mediana, bissetriz, é um tipo de seviana, tá? Então, seviana, um segmento que vai sair do vértice e vai dividir o lado oposto em qualquer ponto, ok? Então, olha só, a gente tem essas informações. Aqui, essa seviana dividiu esse ângulo em dois, com um ângulo de 30 graus de cá e um ângulo de 45 graus aqui. E eu tenho um ângulo A que mede 30 graus. Então, eu só tenho essas informações, mais o lado AC, que mede 3 mais raiz de 3 quilômetros, né?
Então, a partir dessas informações, ele pede para a gente calcular só essa medida aqui, ó, DB. O que a gente poderia utilizar, então, de relações, né? Percebam que na trigonometria, pessoal, embora a gente tenha a aplicação da lei do seno, cosseno, das outras razões trigonométricas que a gente já tinha estudado antes, mas eu tenho que saber muito definições de, por exemplo, como que eu posso trabalhar com as informações que eu tenho de ângulos, de lados, dentro da trigonometria, porque senão, exercícios como esse aqui, a gente vai ficar travado, porque eu não sei nada de definição que poderia me ajudar a interpretar e daí conseguir resolver. Então, ó, C. Olhando esse triângulo aqui, o que a gente tem de informação que pode ser útil? Alguém arrisca um palpite? Ele é isósceles? Muito bem. Ele é isósceles. Por que ele é isósceles? Porque os ângulos da base são iguais. Se os ângulos são iguais, esses lados aqui também são iguais. Logo, se eu achar a medida desse lado, eu estou achando também a medida desse outro aqui, que é justamente essa cerviana, que é esse segmento de reta CD, tá? Agora, eu tenho informação desse lado e tem esses ângulos. A gente consegue encontrar o valor desse lado aqui? O que a gente sabe sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo? Tem que dar 180. 180. Agora analisa. 180. O que está faltando? Ângulo de 120. Isso, gente. Ó, isso aqui é 30, aqui é 30, eu já tenho 60. Então, esse ângulo que está sobrando aqui, faltando, ele tem que ser 120, porque quando eu somo todos os ângulos, eu vou ter 120. Agora, já sei que aqui é 120. Se eu tenho esse ângulo, tem as relações com lados, agora sim eu consigo aplicar a lei do seno, tá? Então, ó, para aplicar a lei do seno, a gente sabemos que esse ângulo mede 120, sabemos que esses lados são iguais porque o ADC é um triângulo isósceles e temos aqui a relação desse lado que está oposta ao ângulo 120. Agora, quero achar a medida desse lado aqui. Então, a gente vai utilizar a relação, a lei do seno, porque aí a gente tem, né, dois ângulos relacionados a dois lados. Se eu tenho dois ângulos relacionados a dois lados, consigo calcular qual que é essa medida aqui, beleza? Mas antes da gente calcular, vamos analisar o restante aqui, porque na verdade a gente vai achar esse lado, mas não é esse o que eu estou interessada. Eu estou interessada nessa medida aqui, ó, que eu não sei o que é ainda. Aí a gente vai utilizar mais definição de ângulos internos, externos, de triângulos, porque olha só, se eu tenho esse ângulo medindo 120, esse ângulo todinho aqui, ou seja, o seu suplementar, quando eu somar os dois, tem que dar 180. Logo, para dar 180, 65. Então, se eu tenho aqui 60 e aqui 45, quando eu olho para esse triângulo CDB, eu sei que a soma dos ângulos internos tem que ser 180. 60 mais 45 vai dar 105. Para 180, está faltando só o 75. Então, achei esse outro ângulo aqui. Agora, o que eu preciso considerar para achar, depois que a gente calcular o valor desse lado AD? Eu quero esse lado aqui, que é o DB. O que a gente vai poder utilizar para calcular e resolver esse problema? Vamos lá, enquanto vocês pensam, vamos calcular esse lado aqui, ó, AD. Então, a gente já viu que calculando o lado AD, a gente vai utilizar a lei do seno, né? E a gente viu que o 3 mais raiz de 3 estava oposto ao ângulo de 120, então a gente colocou aqui está para seno de 120. E o AD estava oposto ao ângulo de 30, então está para seno de 30.
Fazendo a substituição, percebam, pessoal, seno de 20, vocês vão evidenciar isso quando a gente estiver trabalhando o ciclo trigonométrico. Seno de 20 é o mesmo que seno de 60, que eles são ângulos congruentes, tá? Então, se eu sei o seno de 20, de 60, eu vou saber qual que é o valor do seno de 120. É o mesmo valor. Então, a gente só vai, embora esse não seja um ângulo notável, ele vem a partir do ângulo notável. Então, a gente só fez a substituição. Seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 é meio. Então, a gente fez a substituição aqui e chegamos a essa nova equação. Aplicando aqui, ó. Antes de aplicar a regrinha de 3, a gente pode simplificar. Aqui no denominador está dividindo aqui por 2, aqui também está dividindo por 2. Eu posso simplificar esses dois e vai ficar, então, só esses valores que estão aqui sem o 2. Então, a gente tem que AD é igual a 3 mais raiz de 3 dividido por raiz de 3. Que quando a gente fez essa simplificação aqui, ó, só sobrou isso aqui. Só que, ó, apareceu raiz de 3 no denominador, a gente sempre tem que racionalizar, não podemos deixar a raiz no denominador. Racionalizar é pegar a raiz, multiplicar pelo numerador e pelo denominador. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Então, raiz de 3 vezes 3, 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, vai ficar L ao quadrado, vou simplificar, vai sobrar só o 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, mesmo procedimento, vai sobrar só o 3. Então, a gente achou a medida do lado AD. Então, ó, vamos voltar para a figura. Essa medida aqui a gente já achou, que é 3 raiz de 3 mais 3 sobre 3. Agora, eu quero achar essa outra medida, que eu vou chamar de x. Agora sim, nós vamos utilizar essa relação. Porque, ó, justamente por essa observação, ó, o CAB, ele também é um triângulo isósceles, né? Conforme você verificou aí. Eu sei que é porque, ó, esse ângulo é 75, esse ângulo todo aqui, quando a gente soma 30 mais 45, também é 75. Se os ângulos da base são iguais, os lados também são iguais. Então, esse triângulo todo é um triângulo isósceles. Agora, se eu sei que é um triângulo isósceles, então esse lado AC, que é esse valor, é igual ao lado AB. Só que o AB é esse valor mais x. Então, a gente vai só montar isso na equação. Então, vou pegar esse lado, mais esse aqui mais x, igual ao outro lado. Aí sim a gente consegue isolar o valor de x e achar, tá? Mas anteriormente não teria como eu ter utilizado, porque eu não tinha calculado ainda esse lado, tá? Agora, a partir desse lado, a gente sabe, pode fazer essa relação aqui, porque esse triângulo é um triângulo isósceles, ok? Então, vamos lá, ó. Então, eu peguei o lado AC, que é 3 mais raiz de 2, igual ao lado AB, que é o lado que nós encontramos, o pedacinho do lado, né? Mais o valor do x, que é o que a gente quer encontrar. Então, ó, perceba que a gente tem uma equação e eu tenho uma incógnita. Tem que isolar o x para achar o seu valor. Então, esse resultado todinho aqui, essa fração todinha, estava positiva, passei para o outro lado negativo. Então, ficou esse valor menos o que estava do outro lado. Agora, a gente tem que resolver isso aqui tudo, ó. É bem simples. A gente tem uma subtração de frações, com denominadores diferentes. Aqui é o 3, aqui não aparece nada, porque quer dizer que é o 1. Então, o denominador comum aqui é o 3. A gente vai pegar o 3, dividir pelo de baixo, que é o denominador, multiplicar pelo número que está em cima, que é o numerador. Então, ó, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 3, 9. Mais. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Agora, do outro lado, 3 dividido por 3, 1. 1 vezes o que está aqui em cima, vai dar ele mesmo. Então, eu peguei esse valor todinho e coloquei ele aqui. Mas percebam que aqui é o menos. Então, é menos todo esse valor. Agora, a gente tem, ó, 9 menos 3 vai dar 6. 3 raiz de 3 menos 3 raiz de 3, isso aqui vai dar 0. Então, aqui em cima só ficou o 3 dividido por... O 6, desculpa, dividido por 3, que é igual a 2.
Então, pronto. Achamos qual que é o valor daquele pedacinho do lado AB todinho daquele triângulo, que equivale a 2 quilômetros. Como a medida do lado era em quilômetros, colocamos aqui quilômetros. Ok, pessoal? Ok, professora.